O dia do lixo, ele é quando você se permite, durante um dia, comer o que você quiser. Mas vamos deixar claro uma coisa. Se você tem vício por açúcar, se você tem resistência insulínica, se você tem glicose alta, pré-diabetes, diabetes, se você tem colesterol alto, triglicérides alto, se você tem gordura no fígado, sabia que um dia do lixo inteiro comendo porcaria, açúcar, farinhas brancas, massas, pães, doces, pizzas, lanche, bebida alcoólica, um dia do lixo inteiro pode ferrar todo o seu trabalho, pode destruir todo o seu trabalho que você veio construindo ao longo da semana de emagrecimento. Vamos entender um pouquinho. Vamos supor que seu metabolismo seja em torno de 1.400 calorias. Para você emagrecer, você teria que fazer uma dieta abaixo de 1.400 calorias, ter um déficit calórico, consumir menos do que o seu corpo gasta. Essa é uma regra muito básica para a dieta. Num dia do lixo, você consumindo bebida alcoólica, um monte de porcaria e tal, você pode bater aí 5.000 calorias, dependendo do que você come. Pensa, se você tinha que consumir lá umas 1.200 para continuar emagrecendo, e você consome um dia 5.000 calorias, você está consumindo quase a quantidade para 4 dias que você deveria comer. Então eu te pergunto, será que um dia do lixo inteiro comendo porcaria não atrapalha o emagrecimento? Pois é, atrapalha sim. Você está aí, na semana toda, cortando açúcar, tentando se livrar do açúcar, porque o açúcar, ele causa dependência química igual à cocaína. O açúcar, ele se liga no receptor do cérebro, que é o mesmo receptor que a cocaína se liga. Aí você está tentando se livrar dessa dependência, chega no final de semana, você come açúcar. Você já reparou quando você come um doce no domingo, na segunda-feira você está doido para comer doce novamente? Pois é, porque você ativou essa vontade. É uma droga, causa dependência química. Por isso eu digo, cuidado com dia do lixo. Porque vai causar pico de insulina, vai aumentar níveis de glicose, vai te despertar alguns gatilhos mentais para compulsão, para dependência química de alguns alimentos. Por isso você tem que ter consciência sobre essa refeição, esse dia do lixo. Vocês podem. Gente, a gente não tem que viver numa privação. A vida é feita de equilíbrio. Então, num primeiro momento, é até bom você não fazer refeição lixo, porque a gente está num momento de tratamento. Você está num processo de tratamento. Sobrepeso é doença. Sobrepeso causa processos inflamatórios. Gente, é o seguinte, não é porque você está gordinha, acima do peso e seus exames estão normais, que você é saudável. Porque a grande maioria dos profissionais, eles se baseiam em parâmetros de normalidade de laboratório. Só que esses parâmetros de normalidade de laboratório servem para guiar profissional que está perdido. E aí você fala assim, doutor Renan, mas ele tem muito dinheiro, ele deve ir nos melhores médicos. Existem médicos aí com cabecinha engessada, que continua nesses conceitos antigos. Então, o que eu digo? Existe uma doença em quem está acima do peso causada por processos inflamatórios. Toda gordinha é inflamada. Você tem aquela gordura visceral e essa gordura visceral produz citocinas inflamatórias e essas citocinas inflamatórias pode propiciar uma falha no seu sistema imunológico, pode fazer com que células cancerígenas se proliferem, pode fazer com que você fique mais cansada, pode alterar várias coisas no seu organismo. Então, existe uma doença silenciosa que está dentro de você. E por que eu citei esse caso do Thiago Abravanel? Porque foi muito interessante para a gente conversar sobre isso aqui e você entender que um dia inteiro do lixo você pode fazer com que essa gordura visceral, que é inflamatória, que é maligna, com que ela não seja eliminada durante seu processo de emagrecimento. Então, qual a forma correta de você poder comer a sua pizza? Porque eu sei que no final de semana você quer comer alguma coisinha gostosa. Então, o que eu falo para as alunas, depois de um período ali de tratamento de 45 dias, que elas podem sim fazer refeição lixo. Então, eu digo, refeição lixo, sim. Tá afim de comer uma feijoada? Beleza, você vai se programar para comer a feijoada. Você tá afim de comer uma pizza? Beleza, no final de semana você vai se programar para comer a pizza. Entendido? Então você se organiza para isso, você se programa para isso. Só que ao longo do processo, quando você começa a se apaixonar pelo processo de emagrecimento, muitas das alunas nem querem
fazer refeição lixo depois. Comem assim quando vai num evento, alguma festa, alguma coisa assim, mas elas aprendem a criar prazer no processo, se apaixonam pelo processo e aprendem a preparar os alimentos de formas diferentes. Ao invés de você comer lá uma batata doce seca com frango seco, por que você não faz um escondidinho de frango desfiado, coloca um queijinho, né? Faz um purê dessa batata doce ou um purê de mandioca? Gente, isso é maravilhoso. Nem parece refeição lixo. Isso nem parece refeição de dieta. E não é para parecer. Por isso, quando você tem criatividade, você utiliza essa criatividade utilizando os ingredientes que você tem da forma correta, que incrível. Outra coisa legal para você fazer, por exemplo, você pega a vagem. Se você faz a vagem só cozida ali no vapor, talvez ela fique meio sem graça. Mas se você colocar a vagem na air fryer para ela ficar crocante, você joga um temperinho, tempera com alho ali, pode também salpicar um queijinho, deixa ela ficar crocante, fica uma delícia, fica maravilhoso. Mas é a forma de preparo e você tem conhecimento sobre isso. Então, você entende o como, então, esse dia do lixo, você fazer o dia do lixo, o final de semana do lixo, vai impactar a sua base hormonal metabólica. Você já sabe que para você emagrecer, a gente tem que tratar a base hormonal metabólica. Isso é o principal. Base hormonal metabólica. Você aumenta seus níveis de insulina, você aumenta seus níveis de glicose, não deixa baixar seus níveis de colesterol, triglicérides, e você volta a ter aquele probleminha aqui, ó, de despertar compulsão, despertar vontade por aquele alimento que você estava retirando, e o vício pelo açúcar. Não existe, gente. Como é que você trata um alcoólatra? Retirando totalmente o consumo de álcool. Não existe você tratar um alcoólatra com doses homeopáticas de cachaça. Você trata um alcoólatra tirando toda bebida alcoólica. A mesma coisa quem é viciado em açúcar. Você não trata quem é viciado em açúcar com doses homeopáticas de doce.